Bom dia, Diego. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tapejara. Hoje é dia de Dicas de Saúde. Esse sol lindo aí fora, né? Dá uma animada pra gente no inverno. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem importante. Hoje a gente vai falar sobre interações medicamentosas, hepatite medicamentosa. E vamos aproveitar esse gancho para dar algumas dicas para colocar aí para o pessoal qual que é o melhor horário para tomar a suplementação. O que acontece, Diego? Existe muito perigo por trás da automedicação, tá? O excesso de suplementos também é um problema que vem crescendo muito, tá? E tem muita gente tomando muito remédio. As pessoas estão aí nas redes sociais olhando coisa, compartilhando vídeo, né? Compartilhando produto, comprando produtos em sites que nem conhecem, né? E se a gente fosse pensar, né, tudo que a gente toma pode sobrecarregar o nosso fígado e causar inflamações muito sérias, até uma hepatite medicamentosa. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, a gente vai trazer orientações práticas para o dia a dia e vai tentar deixar um alerta para as pessoas terem um pouco mais de cuidado na hora de consumir até aquilo que a gente pensa que é inofensivo, que são os produtos naturais. Bom, Fer, então conta pra gente da interação medicamentosa, o que é? Então, a interação medicamentosa, Diego, é quando um medicamento, um suplemento, acontece quando um medicamento, suplemento, um chá, uma vitamina, até um alimento, interfere um na ação do outro. Por exemplo, supondo que você vá no cardiologista, ele te dá um remédio, você vai no endócrino, ele te dá um remédio, você vai no clínico geral, ele te dá outro remédio, você fica tomando todos esses remédios e nenhum desses profissionais sabe o que você toma. Um pode cortar o efeito do outro, um pode diminuir o efeito do outro, um pode aumentar o efeito do outro. Também você pode ter efeitos colaterais. Você pode intoxicar o seu organismo, prejudicar o seu fígado, os seus rins, alterar a sua pressão, ter insônia, tontura, palpitação. E muitas vezes isso nem acontece com medicamento de prescrição médica. Acontece com aqueles medicamentos que a pessoa compra na farmácia. Por exemplo, hoje eu vou na farmácia e compro um antialérgico porque estou com sinais de gripe. Amanhã eu vou na farmácia, compro um antigripal, depois de amanhã eu vou na farmácia, compro não sei o quê. Quando eu vejo, estou tomando 3 tipos de remédio. Isso é bom? Não, isso é ruim. Pode gerar todos esses sintomas que a gente falou, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, sobre essas interações que as pessoas às vezes nem se ligam, né? E a gente precisa estar atento. Bom, Fer, quanto à hepatite medicamentosa, conta aí pra gente. Então, Diego, é importante a gente entender que o fígado, ele funciona como uma grande central de metabolização no nosso corpo. É ele que vai processar tudo o que entra. Medicamento, suplemento, vitamina, comida, álcool, fitoterápico, hormônio, né? E quando existe um excesso, uma mistura inadequada ou uso prolongado sem orientação, o fígado pode inflamar. Isso é chamado de hepatite medicamentosa, tá? Então, medicamentos comuns que podem sobrecarregar o fígado, né? Muita gente que isso acontece só com remédio forte, mas prestem atenção. Excesso de paracetamol, anti-inflamatório, relaxante muscular, tá? Suplementos em excesso, até alguns chás de uso sem controle, vitaminas em doses muito altas, podem sim sobrecarregar o fígado. Fora que eu escuto muito no balcão da farmácia o seguinte: eu precisei fazer um tratamento de 7 dias com antibiótico, mas sobrou. Espera aí, como é que sobrou? Não pode sobrar. O antibiótico, a orientação dele é para não sobrar, né? Então, se você não fez o tratamento se sobrou, é porque você não fez o tratamento certo. Mas aí sobrou aquele antibiótico e agora eu estava mais ou menos com os mesmos sintomas, resolvi tomar de novo. Gente, isso é um perigo. Por quê? Porque você cria uma... Deixa eu explicar de uma forma fácil para as pessoas que estão em casa entender. Quando você toma um antibiótico pela metade, depois, quando você for tomar ele de novo, o seu organismo ele não vai aceitar, né? Vai aceitar, mas não vai fazer o mesmo efeito que precisaria fazer. Então, a pessoa ela fica resistente
e tem que tomar daqui a pouco um antibiótico mais forte. Por isso que a gente tem que usar esses medicamentos bem certinho como o médico ensinou. Como que um exemplo que eu uso bem simples do antibiótico para as pessoas entenderem. Quando a gente está doente e usa o antibiótico, cada vez que você vai tomar o antibiótico, você vai dar comida para o bichinho. E aí o que vai acontecer? Ele vai comer até que ele vai estourar e vai embora. Ele se encheu e estourou, né? Se você tomar o antibiótico, agora esqueci o horário, daqui a pouco vou tomar de novo, o que você faz com esse bicho? Você deixa esse bicho resistente, ele nunca vai morrer, ele nunca vai ficar cheio. E aí daqui a pouco você vai ficar doente de novo, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que usar um outro antibiótico, de preferência bem certinho, senão vai acontecer a mesma coisa, cada vez vai ter que ir trocando, chega uma hora que não tem mais o que usar. Né? Então eu digo, quando a gente usa um antibiótico, você tem que entender que naquele horário você tem que dar comida para aquele bicho, para matar aquele bicho lá, para ele comer até ele estourar. Senão ele vai ficar ali te incomodando e vai causar outras coisas, e quando você tiver que tomar remédio de novo, você não vai mais poder usar, em muitas situações, né? Aquele antibiótico não vai mais te fazer efeito. Outra coisa também que eu vejo muito, Diego, anabolizante. Ai, mas ninguém usa anabolizante? Usa sim. Compra na internet, nem sabe que é anabolizante. Então, gente, olha só. A gente teve uma situação de uma cliente que estava usando testosterona, tá? Com 2 médicos diferentes. Com o ginecologista dela, que ela consultava todo ano, e com o médico que ela se consultou pela internet. Então, ela estava usando em dose cavalar. O que aconteceu? Ela começou a alterar a voz. E aí ela foi para o médico, e o médico fez exames e descobriu que então era esse médico naturalista, que se chamava de naturalista, mas que indicava um gel de testosterona, no caso, para essa paciente. Então tem que ficar de olho, tem que procurar profissionais que você conhece para consultar, né? Às vezes a gente vê aquela pessoa na internet falando e parece que aquela pessoa sabe tudo. A gente fica até animado de querer fazer uma consulta. Gente, conheçam as pessoas primeiro. Outra coisa que eu digo, Diego, olhem os comentários, gente. Porque uma coisa que eu sempre gosto de fazer é olhar os comentários. Às vezes tem uma pessoa lá que você acha que é super renomada falando, ou tá falando super bem, você vai lá olhar os comentários. Às vezes tem um médico que faz um comentário ali, um nutricionista, um nutrólogo, um profissional da área de saúde, um enfermeiro, enfim, que a gente tem que levar em consideração, porque às vezes aquilo que a pessoa está falando não tem veracidade. E outra coisa que eu sempre digo, Diego, não existe milagre. Parem de querer achar que tal coisa vai resolver o problema. Os cremes, acontece muito na farmácia. As pessoas vêm na farmácia e dizem, tem esse creme aqui que eu vi na internet. Você vai lá ver aquilo que a propaganda promete. Não cumpre o que realmente vai fazer. Tá? Então tem que ter cuidado. E outra, Diego, tem sinais de alerta que a pessoa tem que prestar atenção quando o seu fígado está sobrecarregado. Porque eu vejo muita gente me dizer assim, ó, eu tô sempre cansada, eu tô tomando um monte de suplementação e tô sempre cansada. De repente agora seria a hora de não tomar a suplementação. Dar uma parada naquela hora, limpar bem o fígado, fazer uma detox até na alimentação, para depois procurar um profissional e tomar uma suplementação. Então, enjoo, cansaço, dor abdominal, perda de apetite, urina escura, coceira ou prurido, gosto amargo na boca, em casos mais graves, pele amarelada, olhos amarelados, alterações importantes no exame do fígado, tudo isso pode ser sinais de hepatite medicamentosa, tá? E hoje a gente tem uma febre, né, Diego, da suplementação. As pessoas olham as coisas e querem tomar. Só que, como eu digo, o corpo ele não é uma máquina infinita, nem tudo natural é inofensivo, tá? E nem tudo que faz bem em pequenas quantidades, nem tudo que faz bem em pequenas quantidades faz bem em excesso, porque o fígado sofre. Como eu digo, até os produtos naturais não são inofensivos, temos que ter cuidado. Bom, fala dessa interação comum, então, do dia a dia aí, Fer, pra gente. Como eu falei antes, então, né, pessoal, se você tem mais de um médico, né, um cardiologista, um ginecologista, um clínico geral, um psiquiatra, é muito importante
todos esses médicos saberem tudo que você está tomando, tá? Por quê? Porque na hora que eles forem escolher o remédio que você vai tomar, eles já sabem o que você tem em casa que não é bom misturar, tá? Então, anti-inflamatório mais remédio de depressão pode aumentar a pressão e prejudicar os rins. Omeprazol a longo prazo pode diminuir a absorção de ferro, vitamina B12, magnésio e cálcio. Antigripais e antidepressivos podem causar palpitação, agitação, aumento de pressão e insônia. Antibióticos associados a leite ou minerais, tá, podem diminuir o efeito de alguns antibióticos. Produtos naturais também interagem. Por exemplo, ginkgo biloba, valeriana, erva de São João e muitos fitoterápicos precisam de orientação profissional. Um produto que eu gosto de falar sempre é o ômega 3. O ômega 3 ele é muito vasodilatador. O que é isso? Faz o sangue correr, né? Oxigena melhor o corpo. Então, eu sempre digo para o pessoal que quando vai ao dentista, tem dentista marcado, fica 2 dias antes de ir no dentista sem tomar o ômega 3. Porque vai facilitar o trabalho do dentista. Se houver algum sangramento, alguma coisa, fica mais fácil do dentista estancar, tá? Por quê? Porque é vasodilatador. A mesma coisa acontece com o ginkgo biloba, tá? O ginkgo biloba é ótimo em muitas circunstâncias, mas se você se cortar, aquele sangue vai jorrar, tá? E isso é um efeito do ginkgo biloba. Então, tem que ficar ligado. Bom, Fer, você falou quanto ao horário da suplementação. Explica um pouco melhor aí sobre isso também. Vamos lá, então. Isso não tem receita de bolo, tá, Diego? Cada médico, de acordo com as suas experiências profissionais e consultório, gosta de indicar a suplementação de acordo com a experiência dele. Mas eu vou passar algumas orientações e se você teve uma orientação diferente da que eu estou falando aqui, você siga aquilo que o seu médico, o seu profissional de saúde orientou, tá? Então, a vitamina D, ela é mais absorvida numa refeição com gordura. Então, o melhor horário seria tomar no almoço, tá? O magnésio, ele é mais indicado à noite, porque ele ajuda no sono. Porém, tem alguns médicos que gostam de dosar o magnésio de manhã, indicar o de manhã e de noite. Então, fica a critério profissional. O zinco, é importante que você use longe do cálcio e do ferro. Então, por exemplo, se você toma cálcio de manhã, nunca toma o zinco junto de manhã. Toma de meio-dia. Se você toma o cálcio de meio-dia, toma o zinco de manhã. O ferro é a mesma coisa, ele precisa estar longe do zinco. Então, se você toma ferro de manhã, o zinco ele tem que ser tomado de meio-dia ou de noite. Tá? Eu tenho um pouco de restrição de indicar algumas coisas para usar de noite, porque tem pessoas que elas têm o sono muito leve, têm insônia, têm dificuldade de dormir. Então, a minha orientação é sempre até às 7 horas da noite. Porém, alguns produtos precisam ser usados depois da janta. Você fique com a indicação do profissional que lhe passou. O complexo B, ele deixa a pessoa um pouco mais disposta, mais animada. Então, o ideal seria tomar ele de manhã ou de meio-dia. Os probióticos depende do profissional. Tem profissional que gosta de indicar o probiótico antes de dormir, tem profissional que gosta de indicar o probiótico jejum. Então, fica a critério do profissional. O ômega 3, o melhor horário é junto com as refeições. Então, o ideal seria no almoço e no jantar, que são aquelas refeições um pouco mais gordurosas, né? Então, eu trouxe alguma suplementação para o pessoal de casa aí se orientar. E se precisar também de algum retorno, né, Diego? Pode nos chamar aqui na rádio ou lá na farmácia que a gente vai passar todas as orientações. Bom, e Fer, já que a dica, o nome do programa é Dica aqui de Saúde, Dica também de Beleza, alguma dica para evitar problemas em futuros? Então, orientações bem simples, tá, Diego? Nunca misture medicamento por conta própria. Até quero falar de uma curiosidade agora. Você sabia que a dipirona nos Estados Unidos e em alguns países da Europa ela é proibida? Por quê? Porque a dipirona ela causa a granulocitose. Então, pessoas acima de 80 anos só devem consumir dipirona com orientação médica. E a dipirona ela é vendida de venda livre na farmácia. Então, se você vai comprar alguma coisa
sem ir ao médico, vou comprar um antigripal, por exemplo, sempre procure sem a dipirona. Porque a dipirona, depois de uma idade, ela pode trazer algumas complicações, tá? Outra questão, informe tudo que você usa aos seus profissionais de saúde. É muito importante o médico cardiologista saber o que o gineco vai prescrever, o que o psiquiatra vai prescrever, o que o clínico geral vai prescrever, o que o endócrino vai prescrever, para quê? Para você fazer um tratamento mais seguro e, né, mais responsável, tá? Evite o excesso de suplementação para você não deixar o seu fígado sobrecarregado, tá? Cuidado com as dicas da internet, os vídeos da internet. Não use fórmulas milagrosas, porque elas não existem. Faça consultas periódicas em consultórios médicos e exames periódicos e principalmente respeite horários e doses. Às vezes as pessoas chegam na farmácia para pegar uma farmácia popular e me dizem assim: nossa, hoje a minha pressão estava alta, eu tomei duas losartana. Eu digo: meu Deus, mas por que tu tomou 2 losartana? O médico disse que tu podia tomar 2? Não, só que agora eu tô sonolenta. Então, gente, tem que prestar atenção antes de tomar, né? Tem que procurar um médico, tem que procurar um acesso de saúde. Não pode ficar se automedicando, porque a vida é muito valiosa para a gente destruir ela com coisas insignificantes, né? Então, tomem poucas coisas, o que tomarem, tenham plena ciência do que estão tomando, para quê. Se sentirem alguns sintomas logo no início, já falem com os seus profissionais que prescreveram, isso é bem importante. Fer, e quem ficou com alguma dúvida, quer também conversar com vocês, onde é que encontra, como é que faz? Então, pode entrar em contato com a gente, Diego. Os nossos telefones são 3344-3000 ou então 99923... agora me atrapalhei. 99921-3290. Deixa eu falar de novo, então. 99921-3290. Nós temos 2 farmácias de manipulação bem completas para te atender. A nossa tradicional aqui na Rua Júlio de Castilhos, pertinho do posto de saúde e do hospital. E também agora lá na Rua do Comércio, pertinho da Lotérica, da Babilônia, do Posto Caninha. E deixar um recado aqui, Diego, que também a gente tem o canal do YouTube, tá? Naturenza, entra lá que tem várias informações para você. E quem quiser comprar também na loja online, a gente entrega para todo o Brasil. www.naturenza.com.br. E quinta-feira que vem estarei aí para mais dicas de saúde. Valeu, Fer. Obrigado pela visita, obrigado pela participação.